A democracia brasileira é uma democracia muito jovem, temos um pouco mais aí de 30 anos. E esse é um dos grandes motivos do porquê nós temos que zelar tanto por ela. As críticas ao sistema democrático sempre existiram há mais de 5.000 anos, desde a democracia ateniense, que muitas pessoas não concordam com o discurso de que a maioria tem a razão. Esse papo de que a voz do povo é a voz de Deus nem sempre deu muito certo. E os direitos individuais começam a se sobrepor sobre a coletividade. Fato é que a democracia ateniense foi muito aperfeiçoada de lá para cá, onde mulheres, estrangeiros nem escravos poderiam ter direito ao voto, porque não entravam dentro do critério para ser um cidadão. Hoje, nós possuímos uma democracia também muito sólida, mas com alvos de críticas que não param. Por isso, é sempre importante nós sempre relembrarmos o motivo da importância de zelarmos por um direito democrático. Eu sou Peterson Dyer, eu sou professor, militante democrático e gravo uns vídeos aqui no YouTube e hoje gostaria de falar sobre a nossa democracia, a democracia brasileira, a democracia Tupi-Guarani. Deus possa derramar muitas bênçãos sobre o nosso Brasil. Pelos fundamentos do cristianismo. Feliz aniversário, Ana, minha neta. Por todos os corretores de seguros do Brasil. A minha cidade de Bacabal, que hoje completa 96 anos. Eu quero agradecer a minha tia Eurides, que cuidou de mim quando pequeno. Deputado Tiririca do PR. Meu voto é sim. Pelos meninos do MBL, pelo Vem Pra Rua, dizendo que Olavo tem razão, senhor presidente. E quem vota assim, coloca a mão pra cima! Coloca a mão pra cima! Senhor presidente, só para corrigir aqui uma situação, eu quero mandar um abraço. Eu não mencionei meu filho, Paulo Henrique. Paulo Henrique, é para você, meu filho. Um beijo! O Brasil inteiro se espantou em 2016, quando, em pleno o processo de impeachment da então presidente Dilma Rousseff, houve a votação no Congresso. Ao descobrirmos os nossos representantes, percebemos que, na verdade, esses representantes não passam de pessoas que não tinham a menor capacidade de poder ocupar o cargo a qual eles ocupavam. Entretanto, se tratavam de líderes que estavam lá simplesmente com o reflexo do que seria o povo brasileiro. Quando nós descobrimos que eles estavam lá por mecanismos completamente diplomáticos e por meio do voto, nós então tivemos um trauma que até hoje não nos recuperamos. A nossa democracia então cai em descrédito. 2 anos depois, nas eleições mais polarizadas que nós tivemos em toda a nossa história, nós temos então a eleição que teve mais ausências desse direito do voto, que foi conquistada historicamente por meio de muito sangue, por meio de muita luta. Entretanto, nós percebemos 11 milhões de pessoas que decidiram votar ou brancos ou nulo e mais de 31 milhões de brasileiros que não se deram ao trabalho de ir na votação. Este foi o maior índice desde a redemocratização do Brasil. A nossa democracia sempre matou, encarcerou, marginalizou e nós estamos infelizmente habituados a essa realidade. Uma política muito arbitrária de policiais que matam pobres, periféricos e inventam para si desculpas de conflitos utópicos que nunca aconteceram. A gente percebe então desde 2013 um pequeno grupo se arquitetando para derrubar esse regime. Trata-se de alguns evangélicos fundamentalistas, de alguns milicianos militares e de setores específicos da burguesia. Essa mesma burguesia, então, que domestica a nossa democracia, que faz ela cada vez mais capitalizar o lucro para si, mas socializar o prejuízo. Nós percebemos no povo brasileiro uma consciência oligárquica e, querendo ou não, os nossos direitos começam a se dissolver por causa disso. E nós nos esquecemos que esse é o regime do povo, pelo povo e para o povo, como diria Abraham Lincoln. Todos os políticos tentam tomar para si o direito ao conceito democrático. Todos então prezam por esta palavra. Entretanto, nós estamos perdendo um pouco a noção do que de fato seria exercer essa militância democrática. Quando nós reduzimos a democracia simplesmente ao voto e pensamos que basta ter o voto para ter então uma democracia, nós nos esquecemos que as eleições estavam presentes no Brasil pós-golpe de 64,
candidato na Itália de Mussolini e na atual Coreia do Norte. Isto é, nós temos as eleições que mascaram então uma legitimidade aos sistemas autoritários. A democracia então não pode ser vista somente como o voto, o enfadonho ritual que eu vou ter que cumprir a cada 2 anos, mas de uma militância de poder distribuir melhor as oportunidades na sociedade, de ter uma saúde com mais qualidade, uma educação também e de ter pratos de comida na mão de todo cidadão brasileiro. Possuir essa consciência democrática é entender que muito mais do que os votos, a democracia se está em poder questionar o setor público, em poder aperfeiçoar as ideias. A democracia nunca foi perfeita e nunca será, mas zelar pelo direito de tê-la é com certeza um privilégio que nós temos e que nós temos que continuar a lutar por ele. Porque esse regime que nos fez perceber em 2016 que colocamos idiotas no poder é sem dúvida o único regime que é capaz de tirá-los de lá.